Oi, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar nosso conteúdo de história na página 22, que o texto fala sobre as mudanças ocorridas ao longo do tempo. Eu vou ler pequenas partes do texto, né? Para não ficar muito extenso o vídeo, eu vou ler pontos importantes. Há cerca de 10 mil anos, a humanidade começou a desenvolver a agricultura, que, na visão de muitos estudiosos, é a maior descoberta cultural da humanidade, pois foi essa descoberta que tornou possível a multiplicação dos agrupamentos humanos, que passaram a se fixarem em um lugar ou se sedentarizarem, né? No início, gente, esses povos, eles eram chamados de nômades, porque eles não ficavam parados no canto, somente em um canto, né? Não era fixo o local que eles ficavam. Eles sempre mudavam de lugar. Então, com o início da agricultura, com essa descoberta, né? 10 mil anos atrás, eles começaram a ficar em apenas um lugar. A esse período de grandes mudanças, deu-se o nome de Neolítico, que significa pedra nova, também conhecido como Idade da Pedra Lascada. Então, essa época que houve a descoberta da agricultura, deu-se o nome de período Neolítico. Continuando aqui a leitura. Graças à estabilidade trazida pela fixação das pessoas nos ambientes, foi possível ao ser humano desenvolver vários tipos de ferramenta para facilitar seu dia a dia, como instrumentos de caça mais seguros e eficazes, como o arco e flecha, o arpão de arremesso e a lança. Além disso, começou-se a domesticação de alguns animais. Como eles começaram a passar longos períodos em determinado local, eles começaram a criar algumas ferramentas para a sua própria proteção, né? Arco e flecha, arpão. Então, também utilizavam para caça. Na página 23, fala sobre a agricultura e o sedentarismo. Olha só, como dito antes, o trabalho agrícola deu às pessoas uma fonte de comida constante, que, consequentemente, permitiu a elas se fixarem em uma região. O ser humano começou a abandonar a vida nômade e começou a se organizar em aldeias agrícolas, em regiões de solo fértil. A esse processo de fixação na terra, damos o nome de sedentarização. Então, a partir do momento que eles ficaram em determinado local, abandonaram a vida de nômade, começaram a denominar, passaram a chamar de sedentarização. Continuando na página 24, fala sobre a moradia nas aldeias dos agricultores criadores. Uma aldeia de agricultores era composta de aproximadamente 30 habitações. Algumas eram compostas por casas feitas de palafitas, enquanto outras apresentavam residências de pedra, como que está representado abaixo. Tem aí a figura de como eles construíam as casas, ó, as habitações, as aldeias, uma aldeia, ó. Eles escavavam e construíam. A razão de elas serem escavadas no chão era que, dessa forma, a casa era protegida tanto do vento quanto do frio. Na medida em que os riscos iam se apresentando aos aldeões, algumas comunidades se protegiam por paliçadas ou cercas. Então, com o passar do tempo,
como as coisas foram mudando e os perigos foram aumentando, eles tiveram que adaptar essas casas, né? Fizeram mais arqueadas para sua proteção, ou então usavam estacas ou cercas. Na página 25 tem falando sobre a divisão do trabalho e a troca de excedentes. Nos primeiros assentamentos agrícolas da humanidade, boa parte da comunidade trabalhava. Seus habitantes dividiam entre homens, mulheres e crianças as tarefas de caçar, plantar, colher, alimentar os animais domésticos e a construir ferramentas e armas, ou seja, com o sedentarismo humano surgiu a divisão do trabalho. Então, gente, nós vemos que como a população aumentou, né, não tinha como ficar todo o serviço para uma pessoa só. Então o trabalho foi dividido, as tarefas foram divididas entre homens, mulheres e crianças, cada um fazia a sua parte. Por isso que tem esse nome divisão do trabalho. Primeiro, com a civilização dos Sumérios, por volta de 4.500 a.C., no Oriente Médio e em seguida em outras partes do mundo, surgiram um arado puxado por animais. As técnicas de irrigação e os adubos, que aumentaram bastante a produção de alimentos. Com esse aumento de produção, as comunidades agrícolas passaram a produzir alimentos excedentes, ou seja, mais comida do que a comunidade inteira precisava para sobreviver. Pessoal, olha só, o que eles faziam com essas comidas a mais, excedentes? Na época não havia dinheiro para poder realizar a compra de alimentos, né, ou ferramentas. Então, uma aldeia produzia certos alimentos e a outra aldeia produzia ferramentas. O que eles faziam? Eles faziam troca. Eu podia chegar numa aldeia e dizer assim: olha, que eu estou lhe dando esses alimentos em troca de uma ferramenta. Então, faziam essas trocas, porque assim todos teriam tudo, não apenas uma coisa. E essa troca de produtos entre aldeias era chamada de escambo. Na página 26, fala sobre complexidade social, metal e domínio de terras. Vamos lá. Uma das maiores consequências da estabilidade humana nos territórios foi a possibilidade de que os grupos humanos desenvolverem sociedades mais complexas. O que é isso? Sociedades com costumes e normas. Com isso, surgiram formas de organizar o poder dentro das aldeias. Começou a ficar definido quem dava as ordens nas aldeias, quem deveria obedecer, quem tomava as decisões sobre os rumos da comunidade e até mesmo quem podia opinar. Nessa atribuição de poderes, as pessoas começaram a se dedicar a tarefas específicas dentro de suas sociedades, dentro das sociedades. Então, como as aldeias foram aumentando, né? O que é que eles fizeram? Para ficar organizado, determinaram apenas uma pessoa para liderar o restante. Cada aldeia fazia assim. Porque ficaria o que? Mais estruturado, organizado. Uma pessoa liderava e repassava o que cada um deveria fazer, suas tarefas. E cada aldeia já tinha suas normas, sua cultura. Então, cada um vivia de forma específica. Com essa determinação de função do que uma pessoa iria fazer, o que apareceu? Foram criados o quê? Foi criada as profissões de artesãos, sacerdotes, guerreiros e comerciantes. Então, enfim,
estavam cada vez mais definidas as diferenças entre as pessoas nos espaços. Então, cada um fazia a sua parte. Além da atribuição dos poderes, as aldeias começaram, cada um à sua maneira, a criar seu modo de vida, linguagens e crenças. Surgia assim a cultura. Então, cada aldeia vigia da forma que queria, com as suas normas, com seu jeito de ser, com seu jeito de falar. Então, isso gerou a cultura, foi formada a cultura de cada aldeia. Ao final do Neolítico, alguns povos desenvolveram técnicas de fundição de metais, por meio de aquecimento das formas variadas aos minérios de metal. Primeiramente, o ser humano começou a manipular o cobre, depois o ouro, o estanho e o bronze, que é a mistura do cobre e do estanho. Gente, a fundição é quando a gente pega o metal, passa por um processo de aquecimento muito forte e ele derrete, né? E ele é colocado em um molde. Você derrete, coloca lá aquele líquido. Quando esfria, você tira o molde e tá lá o objeto do formato que você deseja, né? Então começaram a criar vários objetos, várias ferramentas. Esse período foi chamado de Idade do Ferro, na época que começou a ser trabalhado com esses metais. À medida que as comunidades foram se estabilizando, elas foram crescendo. Esse crescimento fez com que, conforme aumentassem, as aldeias necessitassem de mais terras férteis para o plantio. Para garantir o acesso a tais terras, os povoados começaram a criar, além das ferramentas, armas de metal, para garantir a imposição de domínio de terreno fértil à força. Então, com o aumento das terras, do domínio das terras, eles começaram a criar suas próprias armas. Eles ficaram com medo das outras pessoas, o povo da outra aldeia, invadir suas terras. Então, eles já se preparavam para que não tivesse nenhum problema de tomada de terra, né? Criaram suas próprias armas. Essa idade dos metais fez com que as pequenas aldeias crescessem e se tornassem cidades. E estas, em algumas regiões, uniram-se e formaram grandes civilizações. Então, foi assim que iniciou o processo de civilização. Tudo começou na época da agricultura, da descoberta da agricultura. O povo foi... Primeiro, eles ficaram em um terreno, num espaço fixo, pararam de se locomover, de mudar de local, começaram a plantar, as pessoas foram se aglomerando, aquela população foi aumentando, foram construindo mais aldeias, cada povo com sua cultura, então assim sucessivamente foi aumentando e isso se tornou o quê? Uma civilização. Você vai realizar as atividades das páginas 27 e 28. Dê uma lida por completo no texto e anote todos os detalhes importantes. Pessoal, no livro de português, vocês vão realizar as atividades das páginas 35 e 36, referente ao texto da página 31. O homem que semeava árvores. É a continuação da atividade. Tchauzinho, encerro aqui o vídeo. Até a próxima aula.